Gente, estou rodando aqui a simulação das últimas modelagens. Enquanto ele roda, eu quero mostrar algumas coisas. Aqui na engrenagem, a gente pode configurar padrão de medida, tá? Então, aqui a gente pode parametrizar com metro, a gente pode colocar em lux, e aqui, essas informações embaixo, elas vão interferir um pouco na rapidez dessa simulação, tá? Então, por exemplo, esse Ambient Bounces, ele define quantas vezes a luz vai refletir internamente ali dentro dos cômodos. E daí, no caso, ela pode dar mais iluminação, né? Ela vai trazer mais recursos ali de iluminação no interior, ela chega até mais, em maior profundidade. Porém, quando eu coloco a opção 4, ele demora mais aqui para gerar a simulação. E o grid é relacionado aqui a esses pontinhos, né, que ele vai fazendo o cálculo dos gráficos de iluminação. Então, se eu colocar low ou high aqui, ele vai mudar um pouco a maneira como eu enxergo. E, da mesma maneira, ele está relacionado com a performance da simulação. Tá? Bom, ele gerou aqui, mas antes de eu entrar na parte de iluminação aqui nesses parâmetros, eu quero falar um pouco sobre essa opção aqui, Properties. Tá? A gente abre aqui essa janela e aqui tem algumas configurações importantes. Vamos começar. A primeira configuração, ele já vem aqui um padrão de climatização artificial. Tá? Por que ele traz essa informação? Ele escolhe aqui, acho que veio até padrão, eu não cheguei a configurar nada, porém ele precisa dessa informação para resfriamento e para aquecimento para poder gerar depois um método comparativo. Aqui, quando eu dou um close lá embaixo, ele vai, através do método comparativo, dizer quanto que eu estou gastando de energia para aquecer e para resfriar, que eu deveria estar fazendo estratégias passivas, né? Então, é mais ou menos por esse motivo que ele existe, essa configuração. A segunda é um baseline. Eu acho que a gente pode trabalhar aqui com essas duas medidas. Elas são padrão do LEED 2010 e 2013. Eu já vi referências informando sobre a ASHRAE 90 2010 e algumas falando da 2013, tá? Não sei qual é a mais restritiva, mas ela vai afetar essa linha aqui, ó. Tá vendo uma linha embaixo de cada padrão? Esse é o baseline. Então, ele vai dizer assim, ó, se eu estou com esse parâmetro abaixo da linha, né, eu já estou abaixo de um projeto referencial. E aí eu posso trabalhar com essa referência para trazer maior desempenho de eficiência energética. Agora, falando sobre esses parâmetros aqui. Então, esse wall insulation, na verdade, ele diz wall insulation, mas na verdade o valor aqui vai variar conforme o tipo de parede que a gente escolhe. Então, esse valor que a gente está vendo ali, oscilando, ele é o valor U. Tá? É o fator U, o nome, acho que é esse. E ele está dentro da norma brasileira de eficiência, de desempenho térmico. Eu trouxe aqui, preparei aqui num slide, está relacionado com a transmitância térmica da parede. Tá? Então, o que é esse valor? Dependendo do tipo de material, cada material tem uma massa térmica e essa massa térmica ela tem uma capacidade de retardar a transferência de calor, né, ou acelerar a perda de calor. E essa métrica está relacionada não apenas ao tipo de material, mas também à espessura, à composição, tá? Então, nesse link aqui, vocês vão ter acesso depois, tem um catálogo de paredes convencionais aí usadas no Brasil, e aí ele já tem cálculo de valores. Então, vocês podem ver qual é o sistema construtivo que vocês estão simulando no projeto, ver se tem ali nesse catálogo e utilizar esse valor aqui, né, preencher aqui, nesse parâmetro. Isso vai acontecer também para o piso, tá? Então, ali no catálogo vocês vão ver algumas informações e na cobertura também, o Roof Insulation. Lembrando que quanto maior o valor, significa que ele tem menor capacidade de
resistência a variações térmicas. Então, um valor muito alto aqui, ele vai fazer trocas rápidas. Então, quando tiver muito quente lá fora, o ambiente interior estará mais suscetível a receber calor e o oposto também, né? Quando está muito frio lá fora, a parede, a cobertura não vão estar isolando suficientemente com a temperatura interna. E isso está relacionado a, né, como eu falei, as propriedades dos materiais, então, às vezes, um isolamento. Não é o exemplo que eu coloquei aqui, mas vocês vão ver algumas paredes com isolamento, com lã de rocha, né? Esses materiais. Daí vocês podem fazer as simulações. Tá? Esse valor glazing e o factor, ele é a mesma questão, tá? Só que os fabricantes de vidro já trabalham com o fator U, não é a transmitância térmica. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Vai também ser da mesma maneira, tá? A diferença aqui eu englobei os três parâmetros, três propriedades de vidros, porque isso vai depender de informações dos fabricantes, né? Então esse fator U ele está relacionado a essa composição de vidros. Então um vidro duplo que vai ter uma camada ali interna de ar, ele vai ter um desempenho melhor no retardo térmico, né? Então ele vai ter um fator U mais performático, por exemplo. O VLT é outra informação que está relacionada aos vidros, está relacionado à capacidade de passar luz por ele, né? Passar luz e calor. Normalmente é uma aplicação de uma película no vidro e ele trabalha em percentual. Então, quanto maior for esse percentual, significa que ele está com menos aplicação ali de película, né? Ele está com mais próximo num vidro transparente. E esse SHGC é Solar Heat Gain Coefficient. Eu confesso que eu não estou muito acostumada com esse valor ainda, mas pesquisei um pouco. A ideia é que também está relacionado à película e está relacionado a como ele é resistente à radiação térmica, né, à transferência de calor. Um valor para um vidro incolor, para a gente ter uma ideia, né, e simular, é 0,81. E quanto mais baixo o valor, mais eficiente ele vai ser. Tá? Então, essas são as informações de vidros. A gente tem aqui uns valores para infiltração e ventilação. Eu ainda não pesquisei muito sobre eles aqui no Cefaira, tá? Está relacionado à troca de ar, renovação de ar interna. Então, a gente aqui no Brasil trabalha com renovação de ar, né, pela janela normal. Porém, tem ambientes climatizados que isso é bastante importante, né? Que não tem acesso a esquadrias, por exemplo. E em países que são muito frios, que o isolamento é muito importante, qualquer infiltração de ar pode implicar em muita troca térmica. Então, isso aqui a gente pode usar como teste também, né? No projeto. E daí, a parte de equipamentos e iluminação, assim, é um parâmetro mesmo só para a gente trabalhar com uma simulação real, né? Os equipamentos têm aqueles selos Procel, selo A, né? Selo B. Então isso está relacionado a quanto de energia ele vai consumir. Então aqui eu também não saberia dizer. Eu acho que vale a pena colocar dentro de um baseline. Né? A iluminação LED, por exemplo, ela vai ter mais performance também, então provavelmente vai estar próximo daqui. Esses aqui eu acho que a gente acaba não utilizando muito, né, para fins de projeto de arquitetura. Bom, feitas essas configurações, e aí aqui a gente pode testar bastante, né, qual é o desempenho passivo, porque a gente vai estar trabalhando com a materialidade, né, do projeto. Daí a gente consegue entender um pouco mais sobre esses gráficos. Tá? Eles parecem um pouco confusos, mas eles dizem bastante informação para a gente. Então, no meu caso aqui, eu gerei um projeto que está além da meta ali, ele trabalha com um challenge, né? E eu estou consumindo mais energia. Mas aqui está me dizendo já por que eu estou consumindo mais energia, né? O projeto ele está com que metade
mal iluminado. Então, a iluminação aqui é a dominante no consumo energético. Quando a gente coloca aqui, né, ele vai sempre dando essas dicas quando passa o mouse, dá para ver, por exemplo, que eu tenho mais, além da energia, eu tenho, considerando os elementos, os aspectos que são importantes para a gente, eu tenho aqui o consumo com aquecimento maior do que com resfriamento. Então, isso pode implicar algumas questões de projeto, né? E aqui eu consigo ver que o meu pavimento está com 66% do piso, da área do piso, com menos iluminação, né? Ele só tem 25% bem iluminados e os outros 10% aqui com exposição extrema, né, ao sol. Bom, qual é a dica que ele está me passando aqui? Ele está me dizendo que eu deveria melhorar o desempenho lumínico do projeto, né? Essa é a primeira questão. Então, melhorando o desempenho lumínico, ele vai começar a dizer quais são as outras implicâncias. Eu vou falar um pouco desse gráfico aqui e depois eu falo dos parâmetros de iluminação. Então, esse gráfico aqui ele é de ganhos e perdas de calor. Tá? E ele vai trabalhar basicamente com impactos negativos e positivos para aquecimento e resfriamento. Então, aqui eu tenho o consumo para aquecimento e aqui eu tenho o consumo para resfriamento. E cada uma dessas informações aqui são impactos negativos ou positivos. Então, o primeiro exemplo, ó, ele está falando que eu estou tendo uma transferência de calor pelo telhado por condução. Tá? E o que está acontecendo? Para o aquecimento, eu tenho, em termos mensuráveis, ali, 4.389 kWh por ano de impacto negativo no aquecimento. O que está acontecendo? Eu estou perdendo calor. Eu estou perdendo calor e eu tenho também impacto positivo. O meu telhado ele está sendo capaz ali de receber calor, né, e contribuindo para o aquecimento. E nas horas por exemplo, nas horas do verão, ele está tendo maior impacto positivo do que negativo, né? Dá para ver aqui pelo gráfico que eu tenho um verde muito maior do que o vermelho. Tá? Então a gente trabalha, por exemplo, aqui por uma ordem prioritária, dá para ver que o telhado é o mais agravante, né? Agravante no sentido, ele tem maiores impactos, depois eu vou para a parede, depois eu vou para o piso, e basicamente essas informações elas estão relacionadas não apenas com o material, mas está relacionado com a proporção desses aspectos no desenho, né? Por exemplo, como eu fiz só um pavimento aqui, eu estou trabalhando só com um pavimento, né, no meu edifício. Se eu tivesse com toda essa área aqui da massa, se eu tivesse com todos os 10 pavimentos, eu teria uma proporção de um telhado para 10 pisos e para uma superfície de parede muito maior. Isso significa que provavelmente o meu desenho aqui, ele não seria o mais impactante o telhado. Talvez a parede teria maior proporção, né? Então, além de serem informações descritivas, na verdade, elas não estão só falando do material, mas estão falando um pouco da geometria, da interpretação da geometria aqui, né? Bom, eu acho que eu posso falar um pouco sobre essas informações, explicando dentro aqui. O que interfere em ganhos e perdas de calor? Aqui, nesse caso, o Cefara interpreta esses aspectos que podem serem impactantes, né? Então, a radiação solar, ela é com um grande impacto, né? A exposição dessas superfícies ao sol, aí a transferência do calor dessas superfícies, né? Infiltração do ar, ventilação e os outros equipamentos. Aqui eu não estou trazendo as informações de equipamento. Se eu quiser verificar, eu preciso incluir aqui as opções ativas,
Por enquanto aqui são só as passivas, né? Então, quando eu incluo as ativas, ele mostra também numa ordem de prioritária, né? Daí a iluminação, que já não estava aqui antes, ela entra, ela vem antes do impacto do piso e inclusive do impacto de envidraçamento, né? Ó, dá para ver aqui que ela tem um grande impacto negativo no resfriamento, porque em tese a iluminação ela pode gerar algum calor interno ali, né? Nos ambientes. Aqui o que dá para mostrar em relação ao glazing conduction, dá para ver aqui nesse gráfico que o impacto positivo é bem pequeno, 294 no aquecimento, e o impacto negativo é enorme, ele é mais 15 vezes mais, né? 4.200. Por que que isso acontece? Eu poderia dizer aqui que eu tenho, deixa eu abrir o meu contexto. Eu quero mostrar nas paredes. Aqui eu tenho uma grande área aqui de pele de vidro e essa área ela tá perdendo calor muito rápido, né? Provavelmente os outros não, eu não sei, né? A ideia seria justamente simular isso. Ah, vou diminuir então essa área aqui de pele de vidro, vou diminuir a área das janelas, né? Que eu comentei anteriormente, eu coloquei essa pele de vidro na tentativa de fazer a iluminação natural chegar pela fachada sul aqui, né, pelo corredor, mas não deu certo. Então, nesse caso, ela está tendo mais impacto negativo aqui em termos térmicos, né? Talvez ela proporcione vistas, mas a gente tem que entender o que vale mais a pena, né? Então, é mais ou menos isso. A gente vai enxergando aqui, vocês vão ver o gráfico de vocês e vão entender quais são aqui as fachadas que têm mais perdas e ganhos, né? É mais ou menos assim que funciona. E também dá para mexer na parametrização, mas eu recomendo utilizar valores aqui já conforme o que a gente trabalha, o que a gente tem disponível, né? Ver qual é o sistema construtivo que vocês estão escolhendo no projeto, definir ali e ver qual é o impacto dele. Aí depois começar a procurar informações mais eficientes, né? Tá, então passamos pelos ganhos e perdas. Eu acho que aqui no gráfico é interessante falar também que as perdas de calor estão relacionadas a esses itens, né? A condução pelas superfícies, a infiltração do ar e a ventilação. E depois disso a gente começa a ver então essas métricas, tá? Aqui esse date and time eu posso indicar um dia específico, um horário específico, qual é a configuração aqui, né? Um céu limpo, um céu nublado, ou pelo menos coberto, né, de nuvens. Para quê? Para definir qual é o impacto da iluminação naquele dia. Então, aqui dá para a gente comparar com os solstícios, né? Comparar a questão térmica e a questão de iluminação. Ver como que um dia no inverno se comporta, né? Nesse caso aqui, ele vai varrer um ano inteiro e ele trabalha aqui com um padrão, tá? Como a gente configurou lá em cima que o edifício tem uso residencial, então ele já traz aqui que o padrão residencial são 300 lux. E esse padrão, na verdade, é o seguinte, ele fala aqui embaixo, é a quantidade de horas em um ano dessas horas ocupadas, tá? O lead trabalha com as horas ocupadas e dá para explicar um pouquinho, né? Basicamente, as horas com maior atividade no edifício, né? Eu não sei como é que isso funciona na questão residencial, porque vai ter um dispêndio energético à noite também, né? Não sei como é que isso funciona, eu teria que pesquisar um pouco mais. Mas basicamente são as horas ocupadas e durante essas horas, quais são os lugares que alcançam essa métrica de 300 lux? Essa métrica ela está relacionada a um conforto ali para praticar atividades que demandam luz, né? Então, por exemplo, na escola que tem mais necessidade de luz para leitura e tal, o parâmetro é um pouco mais elevado. Então, aqui no meu gráfico, eu não sei se ele está atualizado com essa opção, né? Mas
Ele diria que, por exemplo, que nesse corredor ele está o tempo todo das horas ocupadas alcançando essa métrica, né? Então aqui dá para entender quais são os lugares. Talvez isso ajude a definir quais são os setores, né? Definir usos para cada lugar. Um lugar que dá para fazer um coworking, um lugar que dá para colocar um espaço com com menos permanência, né? Dá para definir em função ao longo do ano. Esse aqui vai trabalhar com áreas superexpostas e subexpostas. Então, ele trabalha com essas duas métricas aqui, o SDA e o ASE. Deixa eu abrir aqui. Informação, a minha cola. Tá aqui. Então, a superexposição avalia quais são os lugares que mais de 250 horas do ano, ele ultrapassa 1000 lux. Então, se 300 é um valor ótimo, 1000 lux dá para, né, comparar, deve ser muito indesejável. É um ofuscamento ali na vista, né? E aí é um lugar que vai estar improdutivo, né? Na maior parte do tempo. Então, essas áreas de superexposição precisam ser tratadas. E as áreas de subexposição são aquelas que realmente não têm iluminação natural, né? Então, essas duas informações elas vão estar relacionadas aqui. Esse SDA é o Spatial Daylight Autonomy. Ele trabalha com o acesso da luz diurna da subexposição. E o ASE, esse Annual Sunlight Exposure, trabalha com a informação de superexposição. Essas metas que eu coloquei ali do lado são métricas que o LEED utiliza, tá? É uma tolerância de 10% ali para lugares com extrema exposição e a ideia é em torno de 90% dos espaços com iluminação natural ótima. Sobre isso eu vou falar um detalhe aqui. Vamos pegar esse pavimento. Eu vou vir aqui no piso. Então, aqui no piso, o que a gente pode ver é o seguinte: com base nessa informação de espaços que são ocupados pela maior parte do tempo, a gente poderia definir uma análise do desempenho lumínico. Ele atualiza aqui a visão, né? Conforme a visão que eu estou no Revit. Então, a gente pode fazer uma análise do desempenho lumínico com base nos espaços que são mais ou menos ocupados, né? Por exemplo, um banheiro a gente usa por alguns minutos, né? Enfim. E pronto, já sai. A gente não passa muito tempo no banheiro. Então, significa que a luz artificial dele ela vai ser usada com menos frequência do que a luz artificial nos outros cômodos. No LEED, essa definição de lugares mais ou menos ocupados ajuda a interpretar, né? Porque, então, pelo menos a ideia é chegar com a iluminação nos principais cômodos, aqueles que têm maior ocupação. Aqui no pavimento, o que a gente pode ver é o seguinte: eu vou selecionar o piso, deixa eu tirar aqui as outras informações. Ele tem 3 pisos, né? Então eu vou desselecionar esse aqui. Inclusive eu já tenho um piso ali, que eu já modelei provavelmente. Eu vou editar ele para mostrar o que eu quis dizer. Veja que os limites desse piso são basicamente os cômodos, tá? Então, o ideal aqui seria eu até tirar o banheiro. Vou selecionar aqui. Pronto. Eu quero só analisar esse piso, tá? Eu vou vir aqui, ele tá como para ignorar, eu tenho que tirar essa opção para que ele fique nítido, né? E a ideia é eu marcar a opção do piso realmente aqui, o piso todo. Marcar ele para ignorar, no caso, né? O único piso maior que sobrar. A implicância disso, nesse caso da análise, é que eu não tenho o piso, ele faz uma troca de calor, o piso, o telhado, as paredes. Então, se eu marcar só essa opção aqui,
ele não vai calcular de maneira eficiente toda a proteção aqui de troca de calor. O ideal seria eu revestir o edifício como um todo, com as vedações, né, o envelopamento, e aí trabalhar com os pisos de pavimento internamente ali, em, independentes das trocas de calor. Aí eu vou conseguir ter uma análise mais correta ali dos desempenhos lumínicos. Deu uma travadinha aí, gente. Acho que é um sinal para eu finalizar esse vídeo que está muito longo. Então, anotem as dúvidas e aí a gente continua a conversa no nosso Meet, beleza? Valeu, desculpem o vídeo longo e denso, mas acho que vai ajudar bastante vocês agora, tá? Então, até breve. Tchau, tchau.